Independente da bandeira tarifária, economizar energia elétrica sempre é uma boa ideia. Existem alguns truques para economizar energia elétrica que, apesar de serem muito conhecidos, eu tenho que falar. Quando for lavar roupa na máquina de lavar, use sempre a capacidade máxima da máquina. Se a sua máquina lava 8 kg de roupa por ciclo, por exemplo, espera juntar 8 kg de roupa para lavar. O custo para lavar uma roupa é igual ao custo para lavar 8 kg. Então vale a pena juntar. A mesma coisa deve ser feita se você tem uma máquina de lavar pratos. Junte a louça, almoço e janta e lave uma vez só. Isso economiza energia, água e sabão. Já com o ferro de passar, o ideal é começar passando as roupas que precisam de menos temperatura, tecidos mais delicados. E aumentando a temperatura conforme vai trocando de tecido, até chegar na temperatura máxima, que, por exemplo, é algodão. Vale a pena sempre, quando você começar a passar roupa, passar o máximo possível, porque essa energia gasta no aquecimento do ferro é perdida. Então, uma vez que já ligou o ferro, aproveita que ele está quente e passa tudo que tem para passar. Onde ocorrem grandes perdas de energia são nas emendas e nos maus contatos. Toda vez que você precisar emendar um fio no outro, aperte muito bem um fio contra o outro e faça um isolamento perfeito para garantir a segurança. Toda vez que você coloca um aparelho na tomada, de certa forma isso é uma emenda. Tem que ser feito um contato entre a tomada macho e a tomada fêmea. Se esse contato for mal feito, vai causar perda de energia elétrica. Se já colocar um equipamento na tomada significa uma emenda, imagina quando você usa adaptadores. Independente do tipo de adaptador que você vai usar, ele sempre vai gerar um mau contato. Ele deve ser uma solução provisória e não definitiva, antes que vire isso aí. Uma forma fácil de identificar mau contato nas tomadas e nos adaptadores é você aproximar a mão. Se ele estiver quente, tem alguma coisa errada. Acontece o seguinte, quando ocorre um mau contato, é porque os fios estão muito próximos um do outro, mas não tão. Então ocorre uma descarga de elétrons entre um fio e outro, e essa descarga, além de gastar muita energia, pode provocar superaquecimento e até incêndio. Então fique esperto. Se você precisa mesmo de mais tomadas no cômodo, e não tem como fazer uma reforma, você tem que usar a única tomada que tem no quarto e ampliar isso, o ideal é usar uma extensão. Aquelas torres de tomadas, né, que tem várias tomadas em um fio só. Mas fique esperto com isso aí. Por quê? Ponte de tomadas, as potências vão se somando. Então aquela tomada única vai se sobrecarregar com vários equipamentos. Tem que ficar esperto com isso. Existem dois tipos de tomadas residenciais, de 10 amperes e de 20 amperes. As tomadas de 10 amperes têm o pino de 4 milímetros. Já as tomadas de 20 amperes têm o pino mais grosso, de 4,8 milímetros. Se o equipamento que você comprou já veio com um pino macho de 20 amperes, significa que você tem que usar numa tomada de 20 amperes. Não adianta usar um adaptador deste tipo aqui. Ele tem uma entrada para 20 amperes, mas uma saída para 10 amperes. Tá? Isso é uma adaptação, é só para você testar o equipamento. Não pode ficar permanente. Porque se o equipamento é uma tomada de 20 amperes, ele é de alta potência, e uma tomada de 10 amperes geralmente não vai dar conta. O que você tem que fazer? Trocar a tomada fêmea por uma tomada de 20 amperes, que tem um pino mais grosso, e verificar se aquela fiação suporta 20 amperes, senão a fiação também tem que ser trocada. Então tá bom, já entendi. Que fio então eu devo usar em cada situação? Na verdade, a gente chama tudo de fio. Eles são separados em dois tipos, fios e cabos. Os fios têm núcleo maciço, um elemento único de cobre. E os cabos são vários fiozinhos de cobre juntos. Os dois funcionam igual, tanto faz um ou outro. Alguns eletricistas preferem o fio porque ele é mais fácil de fazer conexões elétricas. Eu vou te mostrar uma tabela que serve de referência para a escolha do fio. Dá uma olhada aí que para 0,5 milímetros quadrados, que é o fio mais fino que eu acho que tem no mercado para instalação elétrica, você vai suportar no máximo uma instalação de 6 amperes. Então fica ligado. Quando você escolhe fio muito mais fino, que é mais barato, você fica limitando a capacidade elétrica do seu sistema. O problema é que todo fio elétrico também é uma resistência elétrica, que nem a de chuveiro. A diferença é que o fio que a gente usa na instalação elétrica é um fio de cobre, que tem uma resistência muito baixa, mas tem. Então o que acontece? Quais são os parâmetros que determinam essa resistência? A área do fio e o comprimento desse fio. Essa é a relação matemática entre o comprimento e a área. A resistência do fio é diretamente proporcional ao comprimento e a área é inversamente proporcional. Significa o quê?
Quando você usa o fio mais grosso, a resistência diminui. Então você consegue passar mais corrente sem perda por dissipação de calor. Por isso que a tomada de 20 amperes, o fio é mais grosso, o pino é mais grosso, para garantir menos dissipação de corrente elétrica por resistividade, por resistência. Quando você usa um fio muito longo, a resistência aumenta. Então você vai fazer uma instalação, por exemplo, no fundo do seu quintal lá, e vai ligar a churrasqueira, vai pôr iluminação, a churrasqueira tem um grill elétrico, vai pôr som, vai pôr um monte de equipamento lá. Quando você ligar tudo isso, vai passar toda essa potência por um único fio, essa corrente por um único fio. Então é legal no começo, na obra, você gastar um pouquinho mais, colocar um fio um pouquinho mais grosso, para garantir que toda vez que você usar os equipamentos, usar a sua churrasqueira, você não tenha perda de energia elétrica por dissipação no fio, por resistência. Se você tem queda constante do disjuntor, você está usando alguma coisa, de repente, plum, cai o disjuntor, paga a luz, você tem que ir lá no quadro de luz e rearmar o disjuntor, ou o fusível está queimando, isso pode ser duas coisas, basicamente. Que você está ligando muita coisa simultânea na mesma rede, no mesmo disjuntor. Então, por exemplo, ele é de 15 amperes, você ligou vários equipamentos simultaneamente, a hora que você põe o último profissional, o mais recente a funcionar, ele vai extrapolar a carga que o disjuntor consegue suportar, a corrente que ele consegue suportar, ele vai desarmar. Então você tem duas soluções. Uma é trocar o disjuntor. Se, por exemplo, ele for de 15 amperes, trocar para um pouquinho maior, de 20 amperes. Só que associado a isso, você tem que fazer o seguinte, verificar se a fiação vai suportar esses 20 amperes, ok? Para garantir que não há perda por aquecimento, nem risco de incêndio. Eu só mexo na instalação elétrica com o quadro de luz desligado. Desliga só o disjuntor. Eu desligo o quadro de luz inteiro, para garantir nenhum tipo de risco elétrico. Eu morro de medo de mexer na rede elétrica, mas mexo, mas faço. Se você não tem habilidade, não sabe o que está fazendo, chama alguém que sabe. De preferência um técnico especializado, ok? Espero que você tenha curtido o vídeo e que ele te ajude a economizar energia elétrica. Já vai aqui um convite para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado, forte abraço, valeu!